Bora falar de coisa séria. Coisa séria, grave. Roblox! Pam, pam, pam. Mas não é qualquer Roblox, não. É The Wildstone Occurrence, o áudio que destruiu o Roblox. Que foi isso? Eu não faço a menor ideia, mas nós estamos aqui vendo praticamente um documentário, Lari. Porque é um vídeo do WIP. Vamos descobrir. Agora, na sua sessão Sensou Lives. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu também tô. Sim, sou o Silva. Se inscreve lá, por favor. Se inscreve no WIP. Se inscreve aqui nesse canal. São 3 canais que eu... O WIP cresceu muito Sim, sou rápido. Lives. No final... O WIP e o nosso. Por favor, se inscreve. Gente, muita gente assiste a gente. Se inscrevam. Não custa nada. Se inscreve no WIP. Se inscreve na gente também. Se inscreve todo mundo aí, desgraça. Sim, sou o Silva. É de graça, Sim, tu assiste sou os vídeos. Lives. Tu não assiste os vídeos? Tu assiste os vídeos, tu se inscreve. Se inscreve, pô. Oh, Amanhã sai vídeo do Sim Sou Creepy e vai sair vídeo bom. vai sair vídeo bom. Cara, Jeff de Paçocador. Jeff de... Cara, esse vídeo ficou legal. Ficou bom. Essa leitura é boa, tá? Então, vocês que gostam do Sim Sou Creepy, assistam, tá? Se inscrevam no canal. Olá, amigos e chegados. Finalmente chegou aquela época do ano em que geral tá voltando aos afazeres. Chega de férias. Eu não sei Que nada, carnaval! Eu gosto do cabelo preto. Meu Deus, Gostei. ele virou Gostei, WIP. uma pessoa comum. pra vocês, mas pra mim, a melhor época do ano é o início dele. O meio do ano é meio que sem propósito. Ah, pra mim tem um propósito muito bom pra aqui. mim tem um propósito bom. Do meio do ano pra lá, pra mim é aqui, ó. Viu? Criançada de férias. A gente postando vídeo aqui, ó. E tome, e tome, e tome. Pra mim, e o final é só correria. Na minha opinião, a gente tá na melhor época do ano. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo de hoje? Absolutamente nada. O último ano... Bacana, ótimo. O importante é falar a verdade. O canal de Roblox que eu trouxe aqui nesse canal foi há 9 meses atrás, com Rochas 313. Os últimos 3 vídeos de Roblox Esse que tiveram não aqui viu. não eram Analog Horror. Eram uma análise e explicações. Mas enfim, The Whistle Occurrence é um tema que é de certa forma bem antigo. E vocês me pedem ele há muito tempo. Quando vocês pediram há uns meses atrás, pra um ano atrás, eu fui atrás e achei extremamente interessante, porém muito curto. Então eu botei na geladeira pra deixar render mais. E rendeu. Há poucos dias atrás saiu uma continuação. E também já tinham mais EPs desde a última vez que eu tinha olhado. Milhões de Inclusive, views. obrigado, Burik, por ter dado a ideia do tema aí, é nóis. Sim. Só lembrando vocês que The Whistle Occurrence é um analog horror criado pelo God Vibing Leaf. Então vocês já sabem, a melhor experiência sempre vai ser no canal original e o link tá na descrição. E, nesse vídeo eu vou finalmente saciar a vontade de vários falando sobre a tal ocorrência do Roblox. Nossa história começa no vídeo Roblox editor do Whistle WIP é pica, tá? Occurrence, ou Ocorrência do Eu falei Assobio isso do todo Roblox. vídeo. Nesse Pô, vídeo a gente vai... porque eu sei o trabalho que dá fazer isso daqui. 1 bilhão de corte, não sei o quê. Viu, O cara é Hot? bom, o cara é bom. Viu? Não, Vamos tá editando melhor? Bora! Pô, aí é foda. O cara posta um vídeo por semana, é difícil competir. Nosso editor também é bom, cara. Ele tem que postar, ele tem que editar 1 bilhão de vídeos por semana. Ele dá conta. Ele dá conta, ele dá conta. Às vezes não. O respeito foi pro espaço. Mas tô zoando. A nossa protagonista, Ellen Martin 39, ao que parece tá jogando um jogo de tiro no Roblox, tipo o Arsenal, e ela tá mandando mal pra caramba. Mas eu vou dar uma colher de chá pra nossa jogadora, até porque o PC dela tá se peidando pra rodar isso aqui. Se travando toda hora. Roblox é pesado, Por todo mundo conta sabe. dessas travadas, ela vai acabar perdendo vários X1, e quando isso rola, o game dela começa a ficar um pouco estranho. A saturação aumenta e um certo som esquisito pode ser ouvido no jogo. Junto desse som, Ué, a atmosfera Minecraft. inteira do jogo vai mudar. Aos poucos, Não o era? clima vai ficando denso, com mais sons estranhos tocando Não, durante a um gameplay. bagulho de Até Mine? que, eventualmente, Pareceu. isso aqui rola. Ih, foi parar no Nether. O que parece algo humanoide, totalmente escuro, se materializa na frente da Ellen, falando uma coisa. Você ouve o assobio? O assobio muito provavelmente deve ser aquele som estranho que a gente ouviu quando toda a atmosfera do game mudou. Olhando pra barra de players online, a gente pode ver que todo mundo sumiu, restando somente a Ellen e essa coisa que tem o nome escrito Muito em hebraico, maneiro, aparentemente. Traduzindo esse Achei nome do legal. hebraico, a gente Achei consegue o nome maneiro. Flowers. Flowers é o nome dessa criatura. Por hora, aquela coisa vai sumir, e a Ellen fica andando pelo mapa sem rumo, talvez procurando por players que de fato sumiram ou a própria criatura de novo. E quanto mais ela anda, mais escuro e estranho o mapa. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o terrorzinho tá acompanhando o que a galerada faz, né? Então o pessoal tá no Roblox
E eu acho que deve ser muito incrível pra uma criança assistir isso e se cagar de medo. Porque ela caramba. joga esse troço, né? Antes do Felca. Não, tô zoando. Ela deve falar, meu Deus, imagina eu estar nessa situação aqui. Uou. Tipo Não, isso. e se, tipo assim, se esse jogo for real, o tanto de gente que deve ter entrado Nossa, você tá maluco. pra ver se funcionava o bagulho. O rolê, sabe o que é? É criar um jogo de terrorzinho no Roblox e colocar um evento aleatório que acontece uma vez a cada, tipo, Pra caramba. sei lá, sabe? Uma vez a cada não sei quantos acessos, assim, um bagulho, um evento randômico, que é bem raro mesmo. Sim. E Criançada aí- vai ficar, meu Deus, Meu tá Deus do acontecendo? céu. Se eu fosse ADM, eu entrava com uma conta God, assim, e ficava dando susto em todo mundo. O mapa vai ficando. Até que em certo momento isso aqui acontece. Caraca, o PC tá foda mesmo, hein? Caraca. Ah, isso daí já aconteceu comigo. Ah, não, isso não. Desse lado da coisa, a criatura fica se mostrando. Ao que parece, ela tomou o mapa inteiro pra si. E ela fica aqui, se mostrando pra Ellen, quase que ameaçando ela. Mas nada demais vai acontecer. No minuto 1:56, uma imagem pisca na tela, que parece a metade do rosto do Golden Freddy. Então vai direto pra Parece gavetinha de mesmo. evidências. E no final, a criatura se acalma e some. E logo depois o cliente do game se desconecta, fechando o mapa. E assim, esse primeiro vídeo acaba. Eu gosto como a construção dos vídeos do Vibe Leaf são diretas. E esse vídeo tem pouco mais de 2 minutos e mostra pra que veio bem rápido, mas também deixou a gente cheio de pergunta. No vídeo seguinte, a gente vai acompanhar outros 2 players em outro mapa. Os players são MTG_1531 e o nosso POV, que é o próprio Vibe Leaf inserido na história. No caso, o nome dele aqui é VB Leaf. Esses 2 jogadores estão naqueles mapas de desafios do Roblox. Eles precisam desviar de alguns bullies de chá saltitantes que tem por aí. Isso é completamente Roblox. E até parece coisa de Totalmente. Brainrot. Eles precisam Exato. fazer isso enquanto também desviam de alguns obstáculos que tem pelo mapa. O Mas todo mundo sabe que os melhores jogos são aqueles que você vai estar na bikezinha. que rola é que tanto o Vibe Leaf quanto o MTG vão tomar um pau pra esse mapa. Nenhum dos dois consegue avançar direito. Mas em certo momento, o Vibe Leaf resolve ligar o modo sério e passa o mapa inteiro, finalizando Ah, ele assim cê tá subindo de maluco. nível dentro do mapa. Ele vai ficar em cima de um pódio olhando pro seu amigo tentando completar o mapa. E em certo momento, ele resolve soltar algo que ele chama de sorriso da vitória. E isso aí acontece. É, legal. Ouve o assobio, cubra os ouvidos. Vibe Leaf foi levado pra outro lugar, muito provavelmente uma versão diferente do mesmo lugar que a Ellen tinha ido. Eu digo isso porque quando ele olha pra frente, ele nota que ele não tá sozinho nesse lugar. Maneiro. Aquela mesma criatura tá lá com ele. Mas Tá vai maior, meio né? Slenderman do Roblox. Aí hackeia todos os seus dados, desliga seu PC. Aí apareceu um bagulho bíblico, deve E ser. assim, ali. meus amigos, o vídeo acaba. Mas pelo menos esse aqui nos deu algumas explicações. Quando o Vibe Leaf vai pro outro lado, ele fica encarando aquele ser. Pois bem, o ser não faz nada pra ele. Só que quando ele volta pra realidade, dá pra notar que uma print piscou na tela dele. E apesar da qualidade estar rapaziada. podre, ainda dá pra ler o conteúdo. Essa print é basicamente uma manchete de jornal noticiando algo que aconteceu no Roblox. Tá rolando um boato aí que alguns jogadores do Roblox têm sofrido com... E isso sempre acontece quando eles ouvem o assobio. Existem sim jogadores hospitalizados, mas ninguém consegue confirmar a existência desse tal assobio, com os próprios moderadores do Roblox entrando no assunto e também não conseguindo provar que isso de fato exista. Por enquanto, o assobio é um rumor, Perfeito. porém os players hospitalizados são reais. Tu não É, precisa foda. ser um gênio pra entender que o assobio não é a causa da... O assobio te leva pro mundo daquela coisa, e aquela coisa, ela sim causa a... Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai acompanhar um trio de amigos, sendo um player chamado Shrek360, Colin Foda. Martinez 10 e o nosso POV Glob 921. E eles vão jogar um OB, que são aqueles mapas Esses são de os nossos parkour. O heróis, nosso né? Isso é POV legal. Glob tá gravando um Esse vídeo é com os legal. amigos, era esse o intuito dele. Quando eles começam o tal do parkour, dá pra notar que o Shrek é simplesmente muito ruim nesse game, porque ele fica caindo. E os meninos... É, Lari. Vamos jogar. Vamos? Vamos. 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 Gameplayzinha de Roblox. Um parkour no Roblox. Vamos. Todo mundo do chat junto.
Vamos gravar um videozinho. Vamos, fechou. Os meninos não fazem a menor ideia de onde é que ele tá, afinal ele tá caindo pra caramba. E isso não é à toa, afinal no minuto 1:47, Shrek simplesmente sumiu, literalmente. Parece até que ele deu rage kit. Só que isso não era do feitio dele. Logo, o Colin e o Glob vão ficar chutando outras alternativas. Talvez ele tenha saído porque ele tem que fazer o tema de casa do colégio, enfim. Quando eles enfim aceitam que o cara quitou e iam continuar a gravação, Shrek simplesmente volta. Nisso eles logo perguntam o que foi que aconteceu pra ele sair do nada, mas ele tá respondendo de um jeito um pouco estranho. Nessa hora o Glob vai até onde o Shrek tava. Quando ele chega lá, ele nota que realmente tem algo errado. O Shrek tá falando de um jeito estranho, parecendo um bot. Ele fica mandando coisas como amigo, é você? Ou eu amo vocês demais. Depois do Glob chegar onde o Shrek tava, o Colin resolve ir lá também. Em certo momento, o Glob pergunta se o Shrek tá bem e ele não recebe resposta. E nisso o game dele só crasha. Quando ele reconecta no mapa, o Shrek ainda vai estar ali. É curioso que o game do Colin também crashou. Ou seja, dos três, somente o Shrek não caiu. Ele tá ali, parado. Eventualmente ele se mexe, mas continua falando igual um bot no chat. Mas pelo menos dessa vez ele tá apto a jogar. E eles jogam. E pra variar, o Shrek continua jogando extremamente mal esse mapa. Até aqui, sendo bem sincero, esse vídeo tá até meio chato. Mas é no minuto 6:38 que algo interessante acontece. Nesse momento, o Shrek e o Glob vão acabar caindo do Obby e voltando pro spawn. Mas nessa hora, a música do game vai mudar, ficando mais lenta. Dá pra notar que algo de estranho tá pra acontecer. E de fato, acontece. Cara, eu com Bugou. certeza zoaria meus amigos assim. Pra caramba. Eu zoaria pra caralho, viu? Eu lembrei de uma coisa. Não tô rindo disso, não. Eu achei lembrei de uma engraçado. Mó cena de tensão, ele tava assim, ele mudou assim. Não. Eu lembrei Do Geada. do Geada. Trolando a gente no Minecraft. Ele Eu fingiu lembrei que ele exatamente tinha isso. conectado no Mine. No nosso servidor, a gente não tava gravando. Pô, deveria ter gravado. Só que a parte engraçada foi... Ele virou o Herobrine, tá ligado? Ele achou que eu ia ter medo disso. Só que assim, o engraçado foi... Ele ia me dar um susto numa cabana X. Aí, só que eu não entrei na cabana, que ele ia me dar um susto. Eu fui pra casa. Falei, gente, tô voltando pra casa. Aí eu voltei pra casa. E aí ele foi correndo, né? Só que ele não calculou que eu ia chegar tão rápido. E ele se escondeu. Na hora que eu vi ele e eu entrei na casa, ele tomou um sustão. E ele saiu correndo de mim. E eu, galera, aqui ó. E ele saiu correndo porque ele se assustou comigo. Ai, cara, mano, isso foi muito bom. Cara, foi assim... Geada sendo geada. Mano, muito foda. Foi um evento incrível. Incrível o que aconteceu. Ai. Uou! Maneiro. Nossa, se isso acontece comigo, eu sou criança e me cago. Isso foi legal. Não é não? Isso foi maneiro. Quem Maneiro. voltou não era o Shrek, era o tal Flower de novo. A gente pode ver o seu nome na lista de players mais uma vez. E depois desse susto esclarecedor, o vídeo corta. E a gente vai pra uma gameplay ainda contendo o Glob, Colin e o Shrek. Só que dessa Eu não vez é jogava o mais com Shrek o Shrek, mesmo. não. O Glob Eu mandou não a gravação jogava do mais com o POV Shrek, dele não. pro Shrek pra ele ver o que aconteceu. Jogava E ele mais não, simplesmente foi tá não, incrédulo com o que ele viu. Segundo o Shrek, ele caiu do game simplesmente porque ele foi desconectado da conta dele. Alguém conectou na conta dele em outro lugar e entrou no mapa de novo. É por isso que quando ele reconectou, ele tava falando igual um bot. É porque talvez fosse um mesmo. Mas que bot que se transforma daquele jeito? Flower é um bot? Uma entidade? Um hacker? Um vírus? Perguntas demais na hora errada. O Shrek diz que ficou tentando relogar na própria conta, mas simplesmente não conseguia de jeito nenhum. Ele acha que foi um hacker. E o Colin diz que eles deveriam reportar isso pra Roblox. O ponto é que eles não... Eu tava vendo uma vez um jogo que eu falei, cara, que jogo gênio. Tipo, é um jogo da Steam lá que você faz os bagulho no PC. Só que aí, tipo assim, o jogo fecha o seu jogo. Imagina que você quebrar essa parede, tipo assim, o jogo desligar o seu jogo e você, caraca, mas o que aconteceu? Cara, isso daí é o famoso me caguei, tá ligado? Eu ia falar, me hackearam. Ah, já era, acabou. Só me hackearam, pô. Ah, fui Acabou hackeado. tudo. É isso. Tá minerando Corta Bitcoin pra resetar no agora. PC. Vou ter que trocar todas as minhas senhas, agora ferrou. fazer além de perguntas. É curioso que a criatura apareceu pra eles, mas eles não foram levados pra lugar nenhum. E também não tiveram as tais conclusões que os players anteriores supostamente tiveram. E eu tenho uma teoria do porquê que isso não aconteceu. Primeiro, que eles não foram levados pra criatura, a criatura que apareceu pra eles. E segundo, que nessa aparição da criatura não houve assobio nenhum. Os meninos precisavam ouvir os assobios pra estarem em perigo, pelo menos é o que eu acho. Durante essa conversa deles aqui, o Glob vai sugerir que eles upem essa gravação que ele fez do YouTube.
pra que assim os três fiquem milionários. Deixando bem claro que a gente tá lidando Foda. aqui com 3 crianças. Mas não muda o fato que foi genial. O vídeo tá com quase... E o Will falou, deixando claro que estamos lidando com 3 crianças. Eu no outro vídeo, eu postaria no YouTube e ganharia dinheiro. É verdade. Eu falei exatamente É verdade. isso. Eu não acho que são crianças, eu acho que são gênios incompreendidos aqui, tá ligado? 2 milhões de views. O Glob dá ideia, o Shrek gosta, porém o Colin desaprova. Isso porque ele ficou com medo do que rolou. Eu tô assustado. E se ele voltar? Se ele voltar, significa mais dinheiro, bebê. O Shrek te garante que ele não Olha vai voltar aí, o porque, moleque, ó, à segundo frente do ele, seu ele tempo. trocou Identificamos como seria o meu filho. a senha da conta dele, como se isso adiantasse de algo. Acaba que eles convencem o Colin a postar e o vídeo acaba. E, em teoria, esses meninos estão em segurança, mas talvez a gente não possa falar o mesmo da pessoa do próximo vídeo. Esse próximo vídeo, na verdade, é um VOD de uma live de um moleque, e a qualidade tá tão podre que não dá pra ler E essa publi aí, hein? Jequiti. o nome dele, então eu vou chamar só de moleque mesmo. Esse mano aí tá extremamente irritado porque a Roblox vive banindo a conta dele. Segundo ele, ele criou diversas contas reservas e todas foram banidas pelo mesmo motivo, toxicidade, coisa que o nosso querido player alega nunca ter feito. Ninguém assume o que faz. Minha irmã já mandou um no se fuder Roblox, baniram a conta dela. Aí eu tive que entrar em contato com a Roblox pra entender por que baniram a conta dela. Porque eu tinha acabado de colocar Robux na conta dela pra ela Nossa, pior jogar. que foi mesmo. Aí foi todo um rolo pra conseguir liberar a conta da minha irmã de novo, porque ela tinha xingado outra criança no Roblox. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Esse vídeo ele só fica reclamando do porquê ele foi banido. Ao que dá a entender, ele tá jogando num mapa privado dele mesmo. E em certo momento, o jogo vai dar uma travada. E nisso, a gente pode notar que no topo de uma construção do mapa dele, tem outro player lá parado. E é estranho que esse player só apareceu Nossa, depois pra da mim é um travada. Na chapéuzinho. lista de jogadores, só tem o que seria o nome Nossa, do nosso eu nem protagonista. identifiquei Eu digo outro seria player, eu porque não achava dá pra que ia ler de ser tão ruim qualquer que tá a coisa qualidade. Ah, e isso aqui em cima é a tag do canal dele, não é outro player do mapa. Enfim, quando ele chega perto do player que tá lá em cima, a gente já consegue entender por que Agora ele deu tomou pra a ver ban por que era toxicidade. outro- Esse player aí outro que tá player. com ele, na verdade é um NPC. E esse NPC vai tentar conversar com o nosso protagonista. Ouça, ouvidos tampados. Essas frases estranhas foram o suficiente pra acabar com a paciência do nosso querido moleque, que simplesmente joga o NPC pra fora do mapa. Só que Foda, fazendo faria isso, o ele mesmo. irritou algo ou alguém. Ah. Faria o mesmo. O cara achou o PC, né? Caraca, mano, aqui a gente tem uma proposta de fazer um jogo Ele maneiro, foi hein? levado pra uma versão invertida do próprio mapa. Já toca Kate Bush aí, ó, o trem estranho. Ao que parece, ele não foi levado pro local daquela criatura chamada Flower, mas sim o mapa dele foi corrompido, tanto que não demora muito pra tudo crashar. Ocorreu um erro inesperado na sua solicitação. Por favor, tente novamente em alguns instantes. I have never Virou um Minion. Não, não, Minion. Diferente dos outros ataques, parece que o Flower quer contar ou então mostrar algo pra esse personagem aqui. Nesse lugar que ele veio, tem diversos NPCs parados, e todos eles têm uma caixa de diálogo. Esses NPCs vão falar algumas coisas bem estranhas, coisas que parecem códigos do game e até mesmo frases como evitar banimentos não te levará a lugar nenhum. O nosso player vai vendo o que cada NPC tem pra falar, e entre uma Vai evitar travada ser e banido. outra, ele consegue chegar em um NPC que fala algo diferente pra ele. Flowers foi ativado com sucesso. Olha lá. A partir É o daqui, famoso, o nosso se player não postou, tá consegue vivo, mais né? controlar o seu personagem. É, O personagem dele vai caminhando em linha reta, enquanto ele tenta de todo jeito tomar o controle do jogo dele ou então sair do jogo. Mas ele não consegue, até que isso aqui acontece. I can't move. I can't. Ah, ele vai se jogar também. Se jogou. Jogou o cara jogou ele. Descontou. O nosso protagonista tá em formação, e lá no horizonte a gente pode ver o Flowers tomando sua forma real, gigante. mas tá e agora eu tenho total grande, hein, certeza que a fi? gente Tá realmente crescendo, tá no pai. final secreto de Stranger Things. Aquele episódio ruim era fake mesmo. Olha o devorador de mentes aí. O nosso protagonista veio caminhando até aqui, exatamente como todos os outros NPCs que estão aqui. O nosso player precisava entrar em formação, e agora a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com os Agora você entrou numa boss fight de Final Fantasy XII, tá ligado? outros players que tiveram o azar Do de cruzar o nada. caminho do Flowers. Kevin.
God! Mom, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! I'm scared, Mom! You need to call an ambulance! Ah, se postou é porque tá... Quis Como já foi monetizar. citado, quem se encontra com o Flowers tem uma... Mas agora a gente sabe que o Flower traz essas pessoas pra cá, coloca elas em formação e então a fatalidade. Resta saber o porquê. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai acompanhar uma investigação. Um canal investigativo que quer Se postou, tá tentar vivo. descobrir o que é esse mistério, abre seu vídeo dizendo que conseguiram contato com a mãe da Ellen, a primeira pessoa atacada lá do primeiro vídeo. O que a gente descobre aqui logo de cara é que a Ellen tá bem, mas ela tá traumatizada, e a mãe dela não deixa mais ela jogar esse jogo de forma alguma. A mãe dela tá enfurecida com a Roblox, porque isso é... Roblox. Jogando CS com 6 anos de idade. responsabilidade deles. Segundo ela, tudo isso que tá rolando é responsabilidade da Roblox. E ela tá certa. Isso que a gente tá vendo é um programa chamado The Hunt for the Whistle, ou A Procura pelo Assobio. E ele é apresentado por Owen e Aiden. E esses dois não brincam em serviço. Além de conseguirem uma entrevista com a mãe de uma das vítimas, eles também conseguiram uma entrevista com uma pessoa que já trabalhou no Roblox. Essa pessoa concedeu a entrevista pra sanar algumas dúvidas, mas ela preferiu se manter anônima. Segundo esse dev, Caraca! a Roblox está ciente dessas anomalias há anos, desde as primeiras denúncias da sua existência. Mano, é muito doido o japa asiático, né? Ele falou, a lore de Pokémon é quase isso. Digimon. A lore de Digimon é quase isso. Pior que é. Pior que é, né? Eu fui transformado. E periculosidade. E eles tentaram muito parar essa coisa, mas simplesmente nada que eles faziam adiantava. Isso até me lembrou um pouco o Rochas 313, Ato falho, falou de Essa Pokémon. coisa era um parasita, emaranhado na espinha dorsal dessa plataforma. Até então, ninguém tinha uma confirmação que esse Flowers existia. Isso porque não tinha nenhuma imagem comprovando a sua existência. Isso até o último vídeo que a gente viu, o último do Kevin, ia ao ar. Aquele vídeo foi uma prova cabal que existia algo no jogo que causava sérios danos aos jogadores. E isso manchou muito a imagem da Roblox. É até por isso que um dos devs cedeu essa entrevista, pra tentar limpar a barra deles. Eles não têm o que fazer. Eu acho que o mais ético a se fazer seria fechar os Desliga o servidores. Roblox. Mas isso eles não vão fazer, né? Ok. Lembra do Glob, Colin e do Shrek? Então, a próxima entrevista conta com dois desse trio, o Glob e o Colin. O que rola é que o Shrek simplesmente sumiu. Não fica claro aqui se ele só saiu do game ou se ele foi pego pelo Flowers. Mas o que o Glob e o Colin nos contam é que depois de tudo Caraca, e tem até animação o bagulho. aquilo que a gente viu no Tem. vídeo deles, o Shrek ainda continuou E é sendo tudo atormentado programa pelo do Flowers. Roblox. Até que veio o momento em que o Então, Shrek simplesmente se despediu dos seus amigos, dizendo ser um perigo pra eles estarem perto e jogar junto. E desde então o Shrek sumiu. Ele deve estar só jogando outro jogo, gente. Chega de drama. Depois de todas essas entrevistas, os nossos dois Pior que é hosts, verdade, né? Owen Tipo, e nem levou Aiden, em resolvem ir consideração isso. atrás Conta pra do ele no Flowers por Fortnite. conta própria. E eles querem apresentar o plano deles pra gente. Analisando todos os cenários em que o Flowers atacou, eles notaram que em sua grande maioria foi em partidas privadas. Então, eles vão criar um mapa privado pra tentar chamar a atenção dele. Dentro desse mapa privado, eles vão colocar simplesmente 500 bots. Tudo pra garantir que uma hora ou outra a tal anomalia dê as caras. Caraca, e o PC rodando liso. Os PC da galera não rodava... Os caras tava aí. Não, mas isso daí eles já são preparados. Eles estão procurando. É, o bagulho é... Eles têm o PC da NASA pra isso. Meu PC não aguentaria. O que Pior vai que não. avisar eles caso a anomalia apareça em algum dos servidores. Se aparecer, eles mesmos vão entrar lá dentro pra ficar cara a cara com a criatura. Agora, como eles vão parar ela, só Deus sabe. Ok. Depois de 6 meses esperando a criatura aparecer, ela 6 finalmente deu as meses? caras. Caramba! Sim, demorou bastante. Por sorte, na hora, eles estavam em ligação quando isso aconteceu e puderam agir juntos. A ideia deles aqui era estudar o parasita, pra tanto entender o que ele é, quanto entender qual exploit ele usou pra entrar numa instância privada. Quando eles entram no servidor, os bots vão estar infectados, falando coisas sem sentido e pulando por aí. A ideia inicial deles era tentar agir de forma gentil com os bots, pra ver se eles conseguiam tirar alguma informação na lábia, mas nada aconteceu, eles não respondiam. Então eles vão tentar ser mais incisivos. Como o mapa era deles, eles podiam mexer em literalmente tudo pelo Roblox Studio, e eles resolvem mexer nos NPCs pra ver os códigos, etc. Eles queriam encontrar qualquer evidência de rastro pra ver se era algum glitch ou um hacker ou a própria Roblox metendo louco essa invasão. Mas o NPC simplesmente não tinha nada, nem mesmo uma linha de código. Eles estavam se mexendo como então? Vai chegar uma hora que o Aiden vai dar a ideia deles simplesmente empurrarem o NPC pra fora do mapa. O argumento que ele usa é que quando o Kevin fez isso, o Flower se manifestou pra ele. Talvez se eles fizessem isso também, a anomalia dava as caras. A história tá tipo assim... Tá ligado? You could have at least waited a second or something. We waited for way too long. Yeah, but still, what the hell, We dude? waited for way too long. E I bugou. get that, but seriously, this is supposed to be a We professional... waited for way too long. Aiden? We waited for way too long. Aiden!
É aquele jogo Mimesis? We waited for way too Pô, o jogo Mimesis é muito doido de jogar, velho. Tipo assim, você ouvir um bicho repetindo algo... Exatamente o que você Assistam lá falou. no Sinsol Gamer Mimesis. A gente jogando. É loucura, tá? É loucura. long. Okay, I'll drive to your home with my laptop. Just hold on. We waited for way too long. O Aiden empurrou, ele fez o que ele queria, mas ele ganhou a resposta que ele não merecia. Owen, can you hear me? Owen? Bruh. Okay. Let me just analyze the location of this place. Opa. Opa, bugou foi tudo, There's pai. just no other choice. Let me see if I can even turn. É, pai. Okay, how lovely. Quando eu ouço esse barulho, o OBS já trava. My best Tô até option com is to medo de just ser o É, do nosso o nosso. PC. O Aiden acabou indo pra uma espécie de outro lado. Esse local que a gente tá vendo agora é pra onde ele foi. Só que o Owen ainda ficou lá no mapa normal, e tudo que ele tava ouvindo era o seu amigo travado. Somente o Aiden irritou o Flowers. O Aiden foi levado pra um local todo psicodélico, lembrando um pouco aquele game Set Satan. Andando por aqui, ele vai encontrar alguns quadros com imagens que não dá pra dizer ao certo o que é. Esse local inteiro é muito difícil de descrever. Parece muito que ele tá num labirinto, e quanto mais ele anda, mais parece que isso aqui não tem fim ou resposta. Só que o Aiden tá em perigo nesse local. Isso porque ele ainda não sabe, mas ele não tá sozinho. Tá, pô. Show you where we erase violations. Caraca. A partir daqui o vídeo vai ficar bem estranho. Isso porque Ele o vai pro Aiden é Roblox levado 2. pra uma espécie de interrogatório sobre bons modos dentro da plataforma, mas a coisa tá bem bugada. Basicamente o game vai ficar perguntando pra ele como que ele reagiria em diversas situações diferentes. Desde ver um player sendo tóxico com outro, até encontrar com hackers, ou então a venda de hacking dentro do game. E claro, como ele reagiria à conduta Aí imprópria. é O foda. Aiden responde tudo de forma correta, usando as alternativas do que seria o certo. Vai chegar uma hora que vai ficar impossível de responder, porque não dá pra ler a resposta. Mas o Aiden segue mesmo assim, até que então chega o resultado das suas respostas. Nosso sistema detectou comportamento inadequado em sua conta que viola nossos termos de uso. Para garantir que você entenda nossas regras de comunidade e nos ajude a mantê-las, complete o tutorial obrigatório de como ser um bom cidadão antes de poder voltar a jogar. E estranho, o Aiden literalmente respondeu tudo de forma correta, da forma correta de se agir, mas mesmo assim o game invalidou isso, falando que ele não passou, e agora ele vai ter que fazer uma aula de É uma bons boa modos história, dentro do tá? Roblox. Ok. Dentro quais dessa são aula, os ele vai bons achar um modos? player fazendo bullying com outro, e ele salva o player que tava sofrendo. Perfeito? Mas mesmo fazendo o certo, o tutorial encara aquilo como errado, como se salvar a pessoa que tava sendo fosse o errado, e por conta disso, o Aiden vai sofrer. Tá legal a história, tá? Cara, O pior Aiden- que às vezes a gente se sente assim nas plataformas. Porque a gente lê as diretrizes, tenta fazer todos os bagulhos certos, aí você vê uns absurdos que aparecem na sua timeline e É você fala, verdade. caraca, velho, Você fica aqui. eu sou o errado ainda. Aí você denuncia e volta o bagulho. Não achamos nada de errado. Mano, é loucura. Pelo amor de Então, Deus, pô, a história, cara. essa história aqui é boa, tá? Essa história é boa. Ficou preso ali, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo fazendo as coisas certas. O Aiden e o Owen só queriam descobrir como a anomalia funcionava, e eles descobriram. E eu vou explicar o que rolou aqui pra quem não entendeu. Boa. Deixando bem claro que tudo que eu vou falar daqui pra frente é teoria minha. Vamos recapitular. Quais foram as vítimas do Flowers? Ellen, Vebelife, Shrek e o Kevin. Ok, de todas, a única que a gente tem um Grande Shrek. background maior é o Kevin. E qual background seria esse? Toxicidade. Kevin fala no seu vídeo que teve diversas contas banidas por toxicidade, e a gente pode ver no próprio vídeo que ele de fato era tóxico. As demais vítimas, Ellen, Vebelife e Shrek, a gente não tem um background. Não tem nada que afirme que eles sejam tóxicos. Agora vem na minha Tá. teoria. Quando o Aiden respondeu o tutorial sobre bons modos, a gente pode ver que ele respondeu com as respostas certas, e até mesmo salvou alguém do bullying. Só que isso foi dado como errado. Isso porque esse tutorial não era da Roblox, era do Flowers. Pra capturar Sim. alguém e fazer o que ele faz, ele precisa que a pessoa seja ruim. É por isso que respondendo correto, ele não passou no questionário. E quando ele ajudou a pessoa, o tutorial falhou, porque ele precisava ser mal pra que o Flowers tivesse posse dele. Eu acredito que o Flowers só faça mal pra quem é mal. E por isso ele tenta induzir o Aiden ao erro aqui, porque ele queria ter um motivo pra poder levar. Caraca, velho, os caras criaram uma história de slasher.
O cara criou um slasher no Roblox, porque no slasher, os antigos, sempre tinha moral, que era a pessoa que tava fazendo... Era paçocada. Vocês estão ligados? Tipo, o Jason, essas coisas assim? Sim. Os jovens que iam fazer coisas erradas, eles acabavam... E aqui é tipo assim, se você é um bully, você vai se dar mal. E ele até tenta. A gente pode ver depois o Aiden sendo atacado. Mas é mostrado por meio de uma nota no fim do vídeo que o Aiden tá bem e sobreviveu. Ele sobreviveu porque ele é bom, porque ele não é tóxico. Assim como a Ellie sobreviveu, e o Glob, e o Colin e o Shrek também sobreviveram. Eles não são tóxicos. Mas a gente não pode falar o mesmo do Kevin. E eu acredito que vocês lembrem muito bem o destino que ele teve. Kevin morreu. O Vibe Leaf criou um analogue horror inteiro pra simplesmente tentar ensinar a criançada aí a não ser tóxica. E vendo a situação atual do Roblox, essa season finale de The Whistle Occurrence chegou igual uma luva. Cara. Tem algumas coisas em aberto ainda. O vídeo não explicou o que é o Flowers. Interessante, mas, hein? sendo sincero, eu acho que não precisa de uma explicação. Se isso aqui for o final da série, Cara, não precisa. Esperam muito que seja um braço. Estranho. Essa imagem ficou meio estranha, né? É um braço, né? São dois braços. Um braço tá lá atrás e o outro tá aqui pra frente, assim, né? Vamos falar que é isso. A mensagem é, não seja tóxico. Tem um monstro aí que vai te pegar. Senão vai te pegar. Ó, aqui, ó. Não seja tóxico, né? Se tu for. Agora, se a série se expandir um pouco mais, talvez seja útil a gente ter uma explicação do que é o Flowers. Outra coisa também que não teve explicação é o que era aquela imagem que parecia metade do rosto do Golden Freddy. Eu vou fingir que era uma referência ao Golden Freddy aí, bota a musiquinha do FNAF pra tocar. Eu quero deixar bem claro que essa interpretação final é minha e ela pode estar toda Você na errada. interpretação. Então manda a tua aí nos comentários. Manda uma ideia de vídeo também, iria ajudar bastante. É isso, pessoas. O que vocês acharam? Cara, Essa daqui eu gostei. Eu gostei. Eu O início tava meio assim. O início tava mais ou menos, só que mas ficou legal o desenvolvimento. Começo, meio e fim ficou meio repetitivo ali, mas no final engatou a série, né? É isso, pessoas. Se inscrevam no canal, ajuda a gente a bater 1 milhão, ajuda o IP a bater 2 milhões e ajuda a gente a bater 2 milhões no canal Sim Sou Silva. Vários canais pra vocês assistirem, tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo no coração, comenta o que acharam e tchau. Tchau, tchau.